Olá, programadores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. A primeira aula deste primeiro reino, que vamos aprender a disciplina da introdução à lógica de programação. A disciplina, apenas para dar uma introdução ao nosso conteúdo, nesta aula veremos alguns conceitos básicos sobre lógica. Mas o que é lógica? Você sabe, já ouviu falar? A definição do Wikipedia diz: do estudo formal, sistemático dos princípios da inferência válida e do pensamento correto. Originária do grego clássico, logos, que significa palavra, pensamento, ideia, argumento, relato, razão lógica ou princípio lógico. Então, de forma resumida, podemos dizer que a lógica trata da correção do pensamento. Ela nos ensina a usar corretamente as leis dos pensamentos. Ou seja, é a arte de pensar corretamente. É uma habilidade fundamental para resolver problemas de programação de computadores. Por isso, iremos estudar este assunto nesta disciplina. O principal idealizador da lógica clássica foi o filósofo Aristóteles. Os escritos de Dionísio, na obra denominada Organo, ferramenta para o correto pensar, onde ele estabeleceu princípios gerais tão sólidos que até hoje são considerados válidos. Ele a chamava de razão. Para Aristóteles, a lógica não era uma ciência teórica prática, mas sim um instrumento para todas as ciências, embora a lógica tenha sido desenvolvida como um ramo da filosofia do progresso a produzir as aplicações em outras áreas, como a linguística, a matemática, também a ciência da computação. E na informática, ela se aplica a todas as suas áreas, para a construção e o funcionamento, tanto do hardware como do software. No hardware, por exemplo, pode ser utilizado na construção de um circuito integrado para o teclado, onde trabalha-se com o conceito de portas lógicas para verificação a passagem ou não de pulsos elétricos, a fim que seja estabelecida uma comunicação entre os componentes. Já na construção do software, é por meio de raciocínio lógico que o homem constrói algoritmos que podem ser transformados em programas de computador, capazes de solucionar problemas cada vez mais complexos. A lógica de programação, a lógica formal, aliás, usa a técnica do pensamento, tendo estes feitos de forma estruturada, usando então raciocínio lógico e também matemática. Esses pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para uma determinada tarefa. A lógica formal, então, está interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Mas o que é argumentos? O que são argumentos, aliás? Argumento nada mais é do que uma sequência de enunciados, na qual um deles é a conclusão e os demais são as premissas, as quais estas servem para provar ou pelo menos fornecer alguma evidência para a conclusão. Aqui temos um exemplo clássico muito famoso na literatura, onde temos duas premissas. Todo homem é imortal. Sócrates é o homem. Então, os dois primeiros enunciados são as premissas
que servem para provar a conclusão. Sócrates é mortal. Entenderam? As premissas e a conclusão de um argumento são sempre as preposições, ou seja, são ideias expressas por sentenças declarativas, onde estamos vendo no exemplo. Mas então, o que são proposições? Segundo o dicionário, ato ou efeito de propor aquilo que se propõe, proposta, sugestão. Sentenças declarativas, verdadeiras ou falsas. Então, quando falamos em valor lógico, estamos nos referindo a um dos dois valores que atribuímos, uma produção verdadeiro e ou falso F. Uma observação muito importante, não são proposições, sentenças exclamativas, sentenças interrogativas e sentenças imperativas. Como exemplo, feliz aniversário, como é o seu nome, não é aquele livro. É que são exemplos de sentenças declarativas, interrogativas e imperativas. Essas, então, não são proposições. Aqui temos um exemplo de proposição, onde foi usada a declaração afirmativa, que se constitui em uma proposição o valor lógico verdadeiro. Por exemplo, 10 mais 10 é igual a 20. É uma declaração afirmativa. Logo, é uma proposição o valor lógico verdadeiro. Temos aqui o segundo exemplo, que temos uma declaração negativa, mas que também se constitui em uma proposição valor lógico verdadeiro. Por exemplo, Porto Alegre não é uma capital do Brasil. É uma declaração afirmativa. É uma declaração negativa e logo a proposição de valor lógico verdadeiro. No exemplo 3, temos uma pergunta, portanto, não se constitui em uma proposição e não podemos atribuir valores lógicos, verdadeiro ou falso. Por exemplo, o triplo de 3 é 9 é uma pergunta. Então, não é uma proposição. Além das proposições simples que vimos acima, temos as proposições compostas. Uma proposição dita composta, quando for formada por duas ou mais proposições ligadas entre si por conectivos operacionais, ativos mais usuais em lógica matemática são ou, não, então, se e somente se. Aqui temos exemplos. E como revisão, a lógica é a arte de pensar corretamente. Aristóteles foi um idealizador da lógica clássica. Tem aplicações em várias áreas, inclusive na informática, clássica e software. Na informática, hardware e software. A lógica formal está interessada principalmente na forma e não no conteúdo dos argumentos. Os argumentos nada mais é que uma sequência de enunciados na qual um deles é a conclusão e os demais são as premissas. As premissas e a conclusão de um argumento são sempre proposições, que é uma declaração afirmativa ou negativa, que expressa um pensamento de sentido completo, proposições compostas. E a sugestão de atividade é que reveja o conteúdo
e pesquise exemplos de proposição simples e proposições compostas. Eu espero que tenha gostado deste conteúdo e até a próxima. Vamos para a próxima?